animal! Me leva pra UPA, me leva pra UPA! Ah, os vascaínos soltando fogo! Esses filha da... Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós neste dia 3 de dezembro de 2020. Sempre muito bom dar aquela zoadinha e você quer saber sobre os detalhes do processo judicial? Venha comigo até o final deste vídeo, após a vinheta. Eu sou cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Então, meus amigos, vamos lá. Você está onde? Você está no Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã te traz um resumo das notícias mais importantes do nosso Vascão. E aí, assim, com meus comentários para você formar sua opinião e poder debater nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, onde você quiser. Beleza? Sendo assim, desde já, peço seu like. E este vídeo de hoje trará as notícias mais importantes sobre o processo judicial que envolve as eleições do Vasco da Gama, porque tivemos novidades tanto na terça quanto na quarta, e assim eu trago para vocês. Vocês já conhecem como são os nossos vídeos aqui nesse canal. Eu tento trazer para vocês de uma forma bem simples, às vezes até um bom humor, para tratar desse assunto que é pesado e que ninguém entende, que as pessoas já estão cansadas de falar sobre o processo judicial. Desde já eu te deixo uma pergunta: você quer que eu continue trazendo esses vídeos sobre as demandas judiciais? Se sim, escreva aqui embaixo. Se não, você quer que a gente só fale sobre futebol? Escreva aqui embaixo também nos comentários, beleza? Sendo assim, hoje eu vou tratar sobre demandas judiciais, vou falar sobre a eleição de presidenciais no tribunal, vou falar sobre processo que declinou de competência. Porra, o que é isso? O que isso tem a ver com o nosso Vasco? E sobre a marcação de dia do julgamento e a possibilidade deste dia já ser adiado, beleza? Então, vamos lá comigo. Mas antes, aqueles pedidos muito tradicionais, dê seu like nesse vídeo, que é sempre muito importante para todos nós, porque assim, se você quiser que esse vídeo alcance muito mais vascaíno, seu like é sempre muito importante. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu agradeço sua visita. Clica aqui na marca d'água vermelhinha, que lá já te leva para a inscrição no canal. Se não, aqui no YouTube tem lá no inscreva-se. Beleza? E clica no sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que será lançado uns vídeos aqui nos canais. Lembrando para vocês, todo dia às 7 horas da manhã. Se não, temos live às 3h30 da tarde de uma segunda-feira, com resumo das notícias do final de semana. E na terça-feira à noite, às 8h30, que é o Tribuna Esportiva com Maca, sempre com os 3 convidados para a gente discutir sobre o nosso Vascão. Beleza? Vamos então ao primeiro tópico deste programa, que é sobre as eleições presidenciais do Tribunal de Justiça. E eu vou aqui tentar trazer para vocês o porquê que isso tem a ver conosco. Bom, enfim, foi eleito para o presidente do Tribunal de Justiça o senhor desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Ele já está na magistratura há 32 anos, é um desembargador muito digno, muito conhecedor das leis, muito decente. Até o presente momento, nada que lhe abone sua atitude. Ele é um desembargador de Laranjeiras, até o bairro onde eu nasci e onde eu fui criado, botafoguense. É o pai dos advogados do Jorge Salgado. Aí muita gente me pergunta: Sérgio, será que vai ter preferência? Será que vai ter privilégio? Será que vão beneficiar as causas deles? Ele é pai dos advogados doutor Marcelo de Andrade Figueira e João Pedro de Andrade Figueira, como vocês podem estar vendo aí nas assinaturas da petição do Jorge Salgado. Ou seja, na verdade, galera, eu quero acreditar, da mesma forma o Levin, ontem eu perguntei isso a ele na live do Thiago Fonte no Vascaíno Cerrado, vale a pena conferir.
A gente acredita que isso não vai ter menor influência, que ele não vai se ater a essa demanda do Vasco da Gama para desabonar sua atitude, sua conduta logo no começo do seu mandato lá no tribunal. Com certeza não. Mas você fazer com uma pressão sobre o desembargador, que é muito íntegro também, que é o desembargador Camilo Rulieri, por causa de ser pai do escritório e para trazer algum benefício para o Jorge Salgado, galera, eles não vão se desabonar dessa forma, não vão sujar, não vão macular a sua integridade desta forma. Assim, eu quero acreditar. Lógico, muitos vão escrever: ah, Maca, você está sendo partidário, você está sendo corporativista, você está sendo ingênuo. Não estou sendo não, eu estou sendo crível, eu estou sendo, na verdade, verdadeiro com vocês. Como acontece, tem sempre essas lendas de possíveis benefícios, mas não acredito que isso vá ocorrer nesse ponto. Mas eu acho que é sempre importante vocês saberem, porque da mesma forma que alegaram que os advogados do Mussa eram filhos de ministros do STJ, aqui também vão alegar que os advogados do Jorge Salgado é filho do presidente do tribunal e que isso alterou a decisão. Não, se o doutor desembargador Rulieri alterar a decisão dele, ou o Jorge Salgado tiver alguma vitória, vai ser mérito dos advogados, mérito do Jorge Salgado pela luta, não vai ser por esse motivo alheio, creio eu, tá bem, galera? Então acho que sempre muito importante trazer essa informação para vocês aí. Tá bom, meus amigos? Vamos agora então ao segundo tópico desse nosso vídeo, que é sobre o declínio de competência daquela demanda do sócio que eu venho batendo muito aqui com vocês. Vocês ficaram cientes dessa demanda através do Maca Vasco. Pode falar a verdade, fala que sim, beleza? Mas antes eu quero recomendar um excelente canal do nosso nobre colega Eduardo, do Resenha com Almirante. Podem inscrever aí depois do vídeo. Termina o vídeo, inscreve lá. Mais um ótimo canal sobre o Vascão. O Eduardo fala muito bem do nosso Vascão, todas as notícias. Anota aí, Resenha do Almirante. Vou deixar aqui o link aqui para vocês, beleza? Resenha do Almirante, resenha com o Almirante. Muito bom, tem mais live, já fiz umas lives lá, ótimo, show de bola. Beleza? Vamos lá então sobre o declínio de competência. Vocês se lembram muito bem que o sócio chamado Carlos Eduardo Amaral Fonseca ajuizou no plantão lá do dia 2 de novembro uma demanda judicial em face para combater a convocação do Alexandre Campelo para as eleições, bem como a nulidade ou cancelamento de uma reunião que ia ter do Conselho Deliberativo no dia 3 de novembro para discutir aquele conflito de autoridades, porque até então a gente tinha duas convocações, uma do Mussa e outra do Campelo para a Assembleia ser realizada, uma online, outra presencial no dia 7, beleza? Então esse cara entrou aí no transcorrer da demanda e o Carlos Eduardo utilizou-se de um instrumento chamado aditamento da inicial, que na verdade ali começou a pedir a suspensão da própria Assembleia no dia 7 de novembro. Lembrando que esse Carlos Eduardo utilizou os mesmos advogados do que eu falei agora, é o advogado dele nesse processo também, ou seja, o advogado desse Carlos Eduardo é o advogado do Jorge Salgado, e esse Carlos Eduardo ele faz parte, ele foi indicado como conselheiro pela chapa Mais Vasco. Beleza? Ele está lá entre os nomes dos 120 nomes lá indicados pela chapa Mais Vasco. Então ele é estritamente ligado à chapa Mais Vasco. Aí falaram até que ele seria o indicado para a presidência do Conselho Deliberativo. Essa informação não sei, recebi aqui dos comentários. Beleza? Até quem tiver aqui pode confirmar essa. Só que o que acontece? Saiu ontem também uma decisão do tribunal, da juíza da 22ª Vara Civil, a doutora Ana Elisa Duarte Diab Jorge, declinando de competência. Olha ela falando o seguinte: olha, como já tem uma demanda na 7ª Vara Civil que está tratando sobre anulação dessa Assembleia, eu aqui vou evitar de dar uma decisão conflitante, até porque lá o processo já está com o desembargador Camilo Rulieri. Eu aqui, se eu der alguma movimentação, algo nesse sentido, eu vou estar podendo criar um conflito aqui de decisões. Então, para isso, olha, juíza Débora Sarmento da 7ª Vara Civil, conduza esse processo aí, decida
haja visto que o outro processo já está na sua mão mesmo, minha filha, se vira aí, porque eu não quero essa batata quente comigo, beleza? Fez muito certo, porque iam estar julgando as mesmas coisas, só que com cabeças diferentes, podendo ter o que a gente chama de decisões conflitantes. Aqui, esta demanda foi uma artimanha, sim, para provocar o Tribunal de Justiça uma confusão para que outros juízes julgassem a mesma coisa e tentassem obter decisões distintas. Só que aqui, ao invés de aparecer o nome do senhor Jorge Salgado, se escondeu atrás de um outro conselheiro dele, ou amigo, ou quem que for, que é da chapa mais baixa. Isso, para mim, é uma vergonha. O Jorge Salgado se escondeu atrás de um outro legítimo, ativo, beleza, não vou discutir, está dentro da justiça, lá a justiça que vai determinar se ele tem legitimidade ativa ou não, se esse sócio poderia ajuizar essa demanda ou não. Mas que o senhor Jorge Salgado e a chapa mais baixa utilizou dessa artimanha de entrar com uma demanda, outra demanda e obter uma tentativa de outra decisão, sim. Inclusive, aqui eu acho que a juíza se omitiu, porque teve decisões no plantão ao qual a chapa mais baixa, que com isso suspendeu a decisão, a convocação do Campelo, mas que ao meu ver não suspendeu. Esse é um dos argumentos até da petição de contrarrazões do Jorge Salgado para combater o agravo de instrumento do Leve esse ano, mas eu acredito que não. Mas vale a pena então, se isso for, vocês podem considerar uma vitória ou não, para mim é um procedimento do tribunal que reconheceu realmente poder haver decisões conflitantes e encaminhou para quem tem que decidir a 7ª Vara Civil com o desembargador Camilo Rulieri, a decisão dele que ele for tomar no julgamento, delimitar ali aquela demanda judicial. Beleza? Bom, meus amigos, vamos agora então para a terceira parte final deste vídeo, que pode ser o principal, o que mais mexeu realmente com o processo judicial das eleições. Meus amigos, eu tenho que lembrar para vocês, desse like, a gente está tendo muita visualização, mas a quantidade de likes está pequena, assim, o YouTube não divulga esse vídeo para outros vascaínos. E se você quiser vasculhar, compartilhe no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram, para todo mundo ficar ciente, ao menos, o que está acontecendo na demanda judicial. Beleza? Na terça-feira, já por volta da noite, o desembargador Camilo Rulieri saneia o processo, junta toda aquela penca de petições que todo mundo ficou peticionando durante o dia todo, era petição de reconsideração do Jorge Salgado, Alexandre Campelo sugerindo terceira eleição, Vasco sugerindo terceira eleição, Mussa sugerindo terceira eleição, uma confusão danada, Leve sendo peticionando, Roberta, uma penca de petições. Ele juntou tudo, botou lá no mesmo gaiá, no mesmo balaio lá, não, antigamente, como a gente falava, que era costura, né? Botou tudo na costura digital e marcou data do julgamento. A gente teria, já dei o spoiler, teríamos uma data de julgamento de todo esse imbróglio, dia 17 de dezembro. O senhor desembargador Camilo Rulieri teria marcado a data na pauta da sessão ordinária, da sessão lá da primeira Câmara Civil, para que os outros demais desembargadores também julgassem, conforme o procedimento normal do processo. E, enfim, e para dar fim ao processo, ia ser uma decisão definitiva? Não ia. Mas ao mesmo ia estabilizar esta decisão judicial de legitimar ou não a Assembleia Legislativa. O desembargador Camilo, nesse relatório que ele emite, na verdade é um relatório só, ele relata como é que estão os processos, as peças principais, as principais decisões, ele cita a decisão do STJ, ele cita a sua decisão, ele cita a decisão de primeira instância, e relata e passa para os outros desembargadores terem ciência do processo, estudarem e proferirem seus votos também. Ele poderia ter reconsiderado a sua decisão e ter revogado a decisão? Sim, poderia, já vez que ele já foi provocado por inúmeras petições. Ele também não poderia? Também não, pode aguardar a decisão final. Mas o importante é que sim, se ele quisesse, se ele tivesse em mãos, ele poderia revogar sua própria decisão, reconsiderar sua própria decisão. Isso é um indicativo de que ele não fará isso no julgamento? Sim, é um indicativo. Se ele não fez agora, eu não acredito que no julgamento da demanda ele vai reconsiderar sua decisão. Mas ele pode? Pode. É um indicativo que não, que ele vai manter a sua decisão. Ou seja, são um julgamento agora por 3 desembargadores. O desembargador relator já votou para legitimar a Assembleia Presidencial do dia 7. Falta o desembargador revisor e o vogal. São nomenclaturas jurídicas aí. Ok? Então, na verdade, já começa 1-0 para o Levin, a princípio.
tendem a manter essa decisão? Tendem. Não vou aqui ficar antecipando hipóteses de decisões judiciais, porque qualquer advogado que faça isso provavelmente errará e feio, beleza? Mas foi isso, ele passou. Só que ele marcou, como vocês podem ver aí, peço de incluindo-se em pauta virtual, o que é uma novidade. Lógico, no processo eletrônico é uma novidade assim, ele prepara o seu voto, se for na pauta virtual, ele prepara o voto, encaminha para os outros desembargadores, se esses desembargadores entenderem votar com o relator, eles clicam lá numa caixa, ou como é que for, e-mail, sei lá, eles botam lá, voto com o relator, não voto com o relator, voto com uma divergência, voto com o meu, só que eu quero expor meu voto, eu não voto com o relator, então tem aqui minhas razões, eles podem fazer isso tudo virtual e no dia 17 já ia ver o resultado. Só que você tem um instrumento que chama-se de objeções. Eu não gosto muito de utilizar essa objeção assim, mas caso é que se o advogado entender que não deseja o julgamento virtual, ele tem que apresentar uma petição ao desembargador fazendo essa oposição ao julgamento virtual e requerendo até também indicação de seja marcada uma nova data para um julgamento. Normalmente era presencial, para assim ter os debates ali, a possibilidade dos advogados sustentarem oralmente. Só que como tem a pandemia, o próprio tribunal faz esse julgamento por videoconferência. Só que aí por videoconferência os 3 desembargadores têm que estar presentes, com a tela no sistema já indicado pelo próprio tribunal, todos os advogados das partes vão ter acesso, vão ter direito a falar durante 15 minutos ali as sustentações orais e tudo mais. E foi isso que o advogado do Mussa requeriu. Ele se opôs ao julgamento virtual e requeriu a realização desse julgamento por videoconferência, né? Até a pessoa falar, você não quer o julgamento online, mas quer presencial. Não. Na verdade, é um direito dos advogados a fazerem isso, pedir essa sustentação oral, é importante, é uma prerrogativa do advogado, o desembargador tem que aceitar, não vejo como ele negar isso, sob pena de nulidade do julgamento, ele vai ter que aceitar. E aí é que está a dúvida ainda hoje. Não saiu qualquer decisão, o processo retornou concluso ao desembargador Camilo Rulieri, ou seja, está na mesa dele para ele julgar, para ele decidir sobre essa petição, né? O julgamento para ele decidir. Ele pode fazer o quê? Ou remarcar para a próxima sessão da primeira Câmara, já preparada com esse julgamento aí por videoconferência, só que se ele jogar para a próxima sessão, vai ser lá para final de janeiro do outro ano, porque a Justiça entra em recesso durante o mês, aí não tem sessões. E aí como é que fica? Haja vista que a transferência, a transmissão de posse ali de cargo do Vasco ocorre em meados de janeiro. A gente então vai ter uma transferência, não vai ter uma transferência de cargo? Será que o Alexandre Campelo vai poder postergar o seu mandato ou não? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas o fato é que ou ele remarca essa sessão para depois do recesso e vai ficar lá para final de janeiro, tornando-se até inócua essa decisão, ou ele pode, ao meu ver ali com os desembargadores alguma logística, até para marcar uma sessão extraordinária, apenas para julgar isso. Pode. Então vamos aguardar as decisões do juiz. Mas muita gente está batendo no Mussa que ele atrasou e realmente, se ele quisesse manter até agora, somente foi ele que pediu essa peculiaridade da sustentação oral, mas acredito que ele pedindo, os outros advogados também pedirão, mas o fato é que atrapalhou. Não sabemos se vai ter realmente 17 de dezembro a decisão, pelo menos que para estabilizar é a da Assembleia, a decisão do próprio desembargador Camilo Rulieri. Foi isso que fez, criou-se mais um imbróglio jurídico aí, com um instrumento da própria lei, devida, com certeza, mas está essa confusão. E agora a gente não tem julgamento, o Vasco fica nesse imbróglio, nessa confusão, nessa celeuma, nessa jossa jurídica que se criou, que se meteu nessa lama, nesse lamacel, onde ninguém, na verdade, se importa com o Vasco da Gama, só importa com os seus poderes, lutando até o final, se agarrando na justiça para não deixar que a vontade dos sócios do Vasco, sim,
que foi a vontade dos sócios do Vasco. 3,5 mil sócios do Vasco foram lá votar presencialmente, não importa se teve convocação, se foi irregular, se não foi, Covid, qualquer argumento que vocês queiram, mas o fato é que 3.500 pessoas foram presencialmente votar e deu leve na cabeça, então, ao meu ver, ele teria que ser nomeado, sim, presidente. Agora as perguntas que ficam normalmente e se esse desembargador então jogar essa decisão lá para final de janeiro, o Campelo pode pedir uma postergação de mandato? Ao meu ver, não. Para mim, o Campelo teria que cumprir com a demanda judicial que hoje vigente, que é a do desembargador Camilo Ruleri, que legitima a Assembleia Presidencial do dia 7. Se não fizer isso, provavelmente o Leve ajuizará ou entrará com uma cautelar, sei lá, algum requerimento que saia alguma decisão de plantão obrigando o Campelo a fazer isso. Ou senão o Campelo vai poder movimentar o judiciário alegando que ainda está sob júdice e pedir a postergação. Só que lembrando, se o Campelo tiver postergado seu mandato, falso Mussa também vai ter. Porque ele é o presidente da Assembleia, não vai ter essa transição, ninguém vai assumir. Então acredito que ele também, toda ali, os VP, toda a administração e todos os presidentes de poderes vai no balaio também e vai ter a postergação. Esperamos que não. Na verdade, eu espero muito que o tribunal veja a importância dessa decisão sair até o final desse ano, ou seja, até o meados de dezembro, porque é o final do ano judiciário, para não criar-se um imbróglio maior nas eleições do Vasco, e assim a gente pelo menos tem uma definição acerca disso, né, meus amigos? Meus amigos, assim eu peço que você compartilhe esse vídeo para demais colegas aí nos grupos Instagram. Não esqueça de dar seu like. Vamos rezar hoje temos um jogo importante. Enfim, hoje normalmente eu viria com o meu pré e pós-jogo, mas eu achei importante trazer essas elucidações aí do tribunal. Tá bom? Beleza, meus amigos? Um abraço, um bom dia e um bom Vascão à noite.